Mais um dia, mais um vídeo começando. Hoje estamos aqui para fazer o meu vídeo preferido, mais esperado, o momento que eu mais amo, tanto de assistir quanto de gravar, que é o momento onde a gente exalta as melhores leituras que aconteceram no ano. Eu acho que já é o terceiro ano que eu faço melhores do ano. E pra quem é novo aqui no canal, não sabe como funciona, eu basicamente mostro pra vocês todos os meus livros 5 estrelas, absolutamente todos que eu citar, que eu mostrar a fotinha, que eu falar o nome aqui no vídeo de hoje, eles tiveram essa nota. E a diferença é que eu divido em categorias que só fazem sentido na minha cabeça e que eu vou assim mudando ao longo dos anos, e dentre os melhores eu escolho um melhor. Então assim, a cada categoria nós teremos aí um display de 5 estrelas e um sairá vencedor entre os melhores dos melhores, e no final eu mostro pra vocês o meu pódio de terceiro, segundo e primeiro lugar, que aí sim eles foram tão bons que eles não entraram em nenhuma categoria. Estou aqui com o meu papelzinho. Vamos começar então. A primeira categoria que nós temos, na verdade, vai ser uma menção honrosa, porque eu não vou conseguir escolher o melhor entre os dois, já que cada um tem um estilo diferente, que são livros de não ficção que eu li esse ano, que foram bem poucos. Inclusive, isso era algo que eu queria ficar de olho para o ano de 2024, mas esse ano eu li Em Busca de Mim, da Viola Davis, que eu adorei. E livros de não ficção eu não costumo dar nota no geral, né, porque, enfim, ou vai falar sobre a vida de alguém, ou sobre algum momento histórico, ou sobre algum estudo, como nós temos, por exemplo, o segundo livro de não ficção desse ano, que foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que finalmente, depois de ficar meses, eu diria até que anos ensaiando pra ler, finalmente esse ano eu li e eu gostei muito. Assim, o tanto que eu grifei esse livro não tá escrito. Assim como foi muito interessante conhecer um pouco mais da vida da atriz Viola Davis e ver o que ela fez a partir das feridas que ela tinha e dos traumas. Então assim, os dois livros ganharam 5 estrelas, porque eu não sou muito de dar nota pra não ficção, então menção honrosa, não vou conseguir escolher um favorito dentre eles. Agora sim, a gente vai pra nossa primeira categoria. Entra todos os anos da minha vida, porque todos os anos eu leio livro nesse estilo, que são os romances clichês, que esse ano, confesso, vieram pra me salvar, porque eu li em momentos que eu tava cansada, meio de ressaca literária, momentos que eu tava meio desacreditada, que eu só queria um negocinho água com açúcar. Eles vieram pra preencher esses vazios. Acho que é por isso também que muitos deles, quando eu leio, ganham 5 estrelas, porque é justamente o que eu tô precisando naquele momento. Pra essa lista nós temos 3 livros. O primeiro, que foi a minha primeira leitura de 2023, que foi De Férias com Você, da Emily Henry, que eu comentei no vídeo de ontem. Felizmente, Loucos por Livros tinha sido um livro que eu não gostei, porém De Férias com Você eu amei, porque é Friends to Lovers, e eu amo livros em que as pessoas já se gostam e passam a se gostar mais ainda. Mas eu confesso que os meus preferidos são tipo assim, almas gêmeas to lovers. As pessoas só não sabiam que elas seriam destinadas uma pra outra, mas a gente já sabia, a gente que tá lendo, são meus preferidos. O segundo livro dessa lista, então, é Depois daquele Verão, que eu peguei assim, sem muitas expectativas. Tava lá no Prime Reading, daí eu peguei e falei, eu acho que eu vou ler. Eu li desesperadamente, em 24 horas, eu não conseguia parar. Eu fazia tudo na minha vida querendo voltar a ler esse livro, que também, não coincidentemente, é Friends to Lovers. É muito viciante, porque tem aquela coisa do verão, daqueles amigos que só se encontram no verão. Aí tem umas cenas assim, um pouco mais hot. Não chega a ser um hot muito explícito, porque também não costumo gostar muito, mas pra mim é na medida. Em terceiro lugar, nessa minha categoria, temos um que é um pouquinho mais suave, um pouquinho mais clichêzinho, que é Amor em Manhattan, que também é um livro que existe, sei lá quantas trilhões de continuações, né? Todos se passando aí em Nova York. Esse livro não, eu não cheguei a amar alucinadamente, porém eu fiquei impressionada por eu realmente ter sido cativada por ele, porque eu achei que era muito mais bobo do que ele realmente é, por conta da capa, do título, enfim. Tem uma profundidade, ele tem coisas para pensar na vida. Eu fiquei impressionada. Ele ganhou 5 estrelas por conta disso, por ele ter superado expectativas que eu nem tinha em relação a esse romance. Eu comprei, acho que em alguma promoção que teve de e-book, e fui lá e li e amei. Tenho vontade de ler os outros livros da série, mas eu acho que eu leria especialmente em momentos que eu estivesse precisando de algo mais água com açúcar, que daí eu acho que se encaixaria perfeito. Sem mais delongas, para o vencedor dessa categoria, eu acho que eu não preciso nem pensar muito. Ganhou Depois daquele Verão, porque assim, o tanto que eu fiquei viciada e o tanto que eu até hoje procuro um outro livro parecido naquele estilo pra ler. Ele é tão visual que é como se eu estivesse assistindo o filme dele. Tipo de história que eu adoro, 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 adoro. Agora então vamos para a próxima categoria, que se chama Não Dava Nada, que é aquele livro que eu peguei porque eu vi alguém indicando, alguém lendo, aí eu fui lá e comprei numa promoção, um e-book, um livro físico. Um certo dia resolvi ler, mas eu pensei assim, eu acho que vai ser um livro ok, um livro para passar um tempo, mas nada extraordinário. E ele foi, me surpreendeu
surpreendendo a cada página. Então, em primeiro nessa categoria, nós temos A Metade Perdida, da Brit Bennett, que, assim, sem palavras, ele é incrível. E ele, inclusive, eu acho que até agora está na promoção de e-book. Se você não tiver esse livro, compre agora, imediatamente, porque ele é surpreendentemente bom e vai tratar sobre o tema do colorismo. Na época eu tinha acabado de ler outro livro sobre o tema, da Nella Larsen, que é De Passagem, que também tem o nome Identidade, e eu fiquei assim, pensando como eu nunca tinha lido nada sobre o tema, como nunca tinha me passado nenhum livro sobre. Em sequência eu peguei A Metade Perdida, que foi assim, um encaixe perfeito. Vai contar a história de gêmeas que dentro daquela sociedade elas são vistas como pretas mais claras. No meio do caminho vocês vão ver que cada uma vai tomar um rumo. Enquanto uma não nega suas origens, fala que veio de uma família preta, a outra se passa, entre aspas, é um termo que é usado no livro De Passagem, por exemplo, como branca na sociedade, e isso mostra como abrem muitas portas para ela. Ela entra em lugares que, se ela fosse vista como preta, jamais deixariam. Então fala muito sobre essa questão do racismo, tanto o racismo super explícito quanto velado. Eu achei muito bom, muito bom. Não dava nada pra esse livro, literalmente o nome da categoria, e eu fiquei impressionada. 5 estrelas, indico que todo mundo leia. Depois nessa categoria nós temos O Rouxinol, da Christine Hanna, que vai passar num tempo de Segunda Guerra Mundial, só que a gente vai ver do ponto de vista de uma família francesa, mais especificamente de 2 irmãs. Então assim, mais uma vez, né, a gente tem aí essa repetição de histórias envolvendo irmãs. Eu tive algumas questões quando eu li o livro, mas eu fiquei, acima de tudo, impressionada como ele é viciante, como ele é um vira-páginas que você não consegue terminar de ler, porque você fica tentando descobrir o que aconteceu com essas irmãs, porque elas são muito diferentes, cada uma teve um posicionamento dentro dessa guerra. Você também vê a parte de mulheres lutando e sobrevivendo durante esse período. Então eu achei muito interessante, principalmente porque eu achei que eu não ia gostar muito da escrita da autora, e eu gostei. Inclusive tenho muitos outros livros dela na minha lista para 2024. Em terceiro nessa categoria nós temos o livro Carrie Soto Está de Volta, Taylor Jenkins Reid. Quem diria que esse ano entraria novamente? Ano passado ela veio com Amores Verdadeiros, que sim, continua sendo o meu livro favorito da autora, apesar de muita gente não gostar. E Carrie Soto eu peguei pra ler pensando, eu quero ler mais pra conhecer a história, mas provavelmente eu nem vou gostar tanto assim. Mas ele é bom, ele é incrivelmente bom, porque ele também é um vira-páginas, e você tem esse sentimento de competição dentro do livro, que faz com que você não largue a leitura, que você quer saber se ela conseguiu vencer a próxima adversária, e a próxima, e a próxima, a próxima. E tem um background lá da história dela, né, de superação, dessa coisa de envelhecer dentro do mundo do esporte, relação dela com o pai dela, que também é um empresário. Mas assim, acima de tudo, eu gostei desse coisa da competição. Eu acho que dificilmente eu leio livros que envolvem esportes no geral, então eu gostei disso, fiquei impressionada. E por isso que ele ganhou também 5 estrelas esse ano de 2023. Porém, o meu preferido dessa categoria, eu não preciso nem pensar 2 vezes, porque realmente eu fiquei de queixo caído quando eu li A Metade Perdida, da Brit Bennett. Por isso que eu digo, comprem. Leitura obrigatória nesse canal. Todo ano, quando tem melhores do ano, eu começo a colocar um monte de lista de leitura obrigatória pra vocês, né, que acompanham aqui. Esse com certeza entrou, porque ele foi um grande favorito. Próxima categoria, depois de Não Dava Nada, nós temos a categoria Achei que Não Ia Gostar, porque esse, ao contrário da categoria anterior, eu comecei lendo pensando, não vou gostar desse livro, vou ler só porque eu sou teimosa. Não vou gostar, não é meu estilo, provavelmente eu vou ler e odiar, e bem feito pra mim. E não é que eu gostei, e não é que eu dei 5 estrelas. Então, em primeiro lugar, nessa categoria, nós temos A Casa no Mar Cerúleo, que assim, eu juro, eu não dava nada. Eu só li esse livro porque eu ganhei de uma amiga que falou, olha, você não quer esse livro? Porque eu comprei, mas eu acho que eu não vou ler, eu não vou gostar. Eu falei, ai, me dá que eu leio. Eu também acho que eu não vou gostar, mas eu vou ler. E eu amei, eu dei boas risadas, eu me emocionei, caiu até uma lágrima, eu dei uma choradinha, eu fiquei pensando na vida e pensando em como crianças podem ensinar tanto pra gente, em coisas singelas. Eu não sei, eu fiquei apaixonada. Eu cheguei no nível, eu queria que todo mundo lesse esse livro, porque ele é tão fofo, e ele é tão lindo, e ele é tão... não tenho palavras pra dizer. Eu quero muito ler outros livros do autor no próximo ano, com certeza absoluta, porque hoje em dia, quando eu vejo alguém colocando um livro dele em favoritos e falando, gente, muito bom, eu falo, realmente deve ser muito bom. Porque olha, todo mundo que falou que era muito bom A Casa do Mar Cerúleo em 2022, eu acho que foi quando o livro estourou, tinha razão, porque ele está entrando aqui neste ano para mim. Sabe quando você tá meio desgostoso da vida, perdeu as esperanças no ser humano? A Casa do Mar Cerúleo vem para restituir isso. Assim como ano passado, o livro que me fez isso foi 100 Anos de Lady Margot.
que entrou também nos favoritos. Se você já leu esse livro, saiba, é nesse estilo, assim, mais ou menos o sentimento que fica. Depois, nessa categoria, nós temos Manual de Assassinato para Boas Garotas, volume 1, né, de uma trilogia, se eu não me engano, um thriller de adolescente, que eu pensei, eu vou nessa. Ano passado eu me xinguei, porque meus piores do ano foi só thriller de adolescente, mas eu vou nessa esse ano, porque eu sou teimosa, e eu gostei desse primeiro. Eu fiquei impressionada com estilos que a investigação vai tomando, e a protagonista, ela é esperta, tem umas sacadas legais, ele tem uns furos, assim, ao longo do caminho, mas quem liga pra isso? Eu quero continuar lendo a continuação, o segundo, o terceiro? Não, eu parei no primeiro, achei muito bom, ganhou 5 estrelas, ainda mais que eu vinha na ressaca daquele momento em que eu disse pra vocês no vídeo de ontem, Piores Leituras, que eu precisava fazer uma pausa de um determinado livro que estava sugando toda a minha energia. Eu coloquei Manual de Assassinato nesse meio, assim, e eu adorei, eu achei bom, Por último, nós temos, eu acho que um dos últimos livros que eu li esse ano, que entrou aí aos 45 do segundo tempo nessa lista, que foi A Natureza da Mordida. Inclusive tem vlog aqui no canal pra quem quiser assistir, da Carla Madeira. Eu gostei muito, não esperava, eu achei muito bonita a relação de amizade que tinha dentro desse livro, e principalmente eu acho que a reflexão num geral que fica, que é a questão de quando relacionamentos terminam e você não teve escolha, a pessoa simplesmente se afastou de você por muitas vezes motivos que você nem conhece, o que a gente pode fazer a partir daquilo, como a gente pode se curar, como a gente pode lidar com isso, como é o processo muito particular dessas personagens específicas, com esse sentimento de luto que fica pra pessoa, porque querendo ou não, ela não tem mais essa outra pessoa na vida dela, como recomeçar, como seguir a partir daí. Então a gente vai ver a luta de duas personagens, uma mais velha e uma mais jovem, que se encontram, se conhecem num determinado café e começam a conversar e dividir um pouco mais sobre as suas experiências. Ele não é um livro avassalador, igual Tudo é Rio, porque eu acho que Tudo é Rio tem um efeito diferente nas pessoas. Ele é um livro mais calmo, mas que, por incrível que pareça, hoje eu acho que é um dos meus livros favoritos da autora. Justamente por isso, por ele ser mais linear, ele não tem uns ápices de emoção, mas é um livro que me fez pensar mais sobre determinadas coisas da vida e situações e relacionamentos e etc, etc. Gostei muito, não esperava gostar, na verdade achava até que ia desgostar. E o meu favorito dessa categoria, eu acho que eu não preciso nem me estender muito, né, porque pelo jeito em que eu falei sobre o livro, já deu pra perceber que foi A Casa, do Mar Cerulho. Que livro lindo, gente, sério. Eu me lembro de finais de noite, assim, que eu pegava pra ler o livro e eu simplesmente me desconectava do mundo, porque eu queria muito saber o que aquelas crianças iam fazer, e eu ficava rindo, e o Matheus olhava pra mim e falava, como é possível alguém rir lendo um livro? Eu falei, cara, é porque esse livro, eu não tenho palavras, esse livro ele é muito incrível. Ai, que saudade de ler esse livro pela primeira vez. Próxima categoria, então, vai ser a última categoria antes do meu pódio, que é a categoria que também sempre tem todos os anos, que é clássicos. Nós temos 4 livros nessa categoria, então, 2 da Jane Austen, porque eu realmente li muitas obras da autora. O primeiro, então, nós temos Persuasão, que é o último livro que a autora publicou, também é o mais curtinho dela. A personagem tem umas falas muito icônicas, assim, que eu acho que você vai ver em referência depois em muitos outros livros e histórias, porque o que ela fala ali no final é memorável. E nós temos Emma, que é um livro da autora e também uma protagonista que divide opiniões. Geralmente as pessoas ou não gostam da Emma, acham ela detestável, acham que é um livro longo, acham que é um livro que não acontece nada, mas o livro da Jane Austen assim mesmo, é aquela coisa mais microscópica dentro daquela sociedade rica inglesa. E a Emma, ela é uma mulher que ela já é rica, então ela já não tem mais aquele processo de ter que ir atrás de um marido, não é mais um objetivo da vida dela. E quando, digamos que a mulher perde esse maior objetivo que ela tinha na época, o que essa mulher faz então? Eu adorei Emma, eu adorei a ironia dela, eu adorei os erros que ela comete, eu adorei os defeitos de Emma, eu adorei tudo em Emma, eu achei muito bom. Atualmente o meu livro favorito da Jane Austen. Também nós temos em terceiro lugar nessa lista Os Miseráveis, que olha, eu penei pra ler, eu demorei anos pra ler. O início do livro pra mim ainda continua sendo a melhor parte de todas, e quando eu terminei de ler o livro, eu pensei que eu não tinha gostado tanto da leitura por ter achado muito longo. Ele é bem 50% dividido entre a história daqueles personagens e os outros 50% entre o background da história mesmo do que estava acontecendo na França na época. Quando eu terminei de ler, eu achei longo, porque realmente é um livro que cansa. Depois de alguns meses que eu fui pensando um pouco mais sobre a leitura, eu descobri que eu acho que eu gostei muito da leitura, assim, porque eu percebi o quanto eu consegui aprender sobre a França daquela época de forma extremamente lúdica, que é dentro daquela história onde a gente vai vendo o personagem principal aí em todo o caminho, e depois também o quanto eu consegui aprender sobre humanidade no geral, porque a história é muito bonita. Não é um grande favorito da minha vida, mas ele com certeza subiu de 4 para 5 estrelas, porque é um livro que ele fica com você. Depois
depois que você passa meses, você lembra da história, você lembra do protagonista, você lembra até de algumas cenas muito específicas. Quando você tá, sei lá, lendo outro livro, vendo alguma coisa na TV, em alguma série, conversando com alguém, você lembra de uma cena muito específica que o protagonista passou e você fala, caraca, como pode esse livro ter esse poder na gente? E em quarto nessa categoria nós temos então Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que quando eu terminei de ler eu não gostei do final, eu fiquei bem decepcionada na verdade, apesar de ter amado a experiência, e com certeza eu acredito que foi o meu maior desafio literário em 2023, porque não foi fácil. Eu tive que ler, eu diria que pode até ser considerado obrigada, mas não no sentido de que eu não queria, eu tinha que me obrigar a ler, porque senão eu não focava. Tive que pegar momentos específicos, semanas específicas da minha vida e falar, eu vou ler, não importa o que aconteça, eu vou ler esse livro, desliga tudo que tem de distração em volta, eu vou ler apenas esse livro. No início ele é mais difícil do que durante, depois que você se acostuma com a escrita, começa a ficar muito mais fluido. Eu não gostei do final, mas é um livro que depois eu tive que admitir a grandiosidade dele, porque ele é um livro, mais uma vez, que ele vai te ensinar sobre a humanidade. Eu acho que os grandes clássicos, ele tem esse poder, né, de sobreviver ao tempo, independente de quantos anos se passe, ele te ensinar a ser mais humano. O Grande Sertão Veredas teve com certeza esse poder. Ele vai falar sobre a questão, não é nem religião, mas o relacionamento com Deus, de uma perspectiva de uma pessoa que quer acreditar em Deus, quer amar Deus, mas acha que Deus não o ama de volta por determinadas coisas. Muito interessante ver o que se passa dentro da cabeça desse jagunço, que querendo ou não, a profissão dele é matar pessoas, conquistar terras, como que ele vai conseguir fazer isso seguindo as coisas que Deus prega pra gente. Então, a religião foi um dos temas que mexeram muito comigo durante essa leitura, mas tem muitas coisas que se passam e que com certeza, dependendo de cada pessoa, de cada experiência de vida, vai mexer em lugares diferentes. Também é um livro que cresce com o tempo e eu me sinto muito grata de ter conseguido passar por ele, e toda vez que eu vejo ele na livraria, assim, que eu me sinto muito orgulhosa de ter lido esse livro, porque eu senti que eu cresci mesmo, é como se eu tivesse feito assim, ó, expandido um pouquinho a cada livro que eu leio, crescendo um tijolinho por tijolinho, e Grande Sertão Veredas com certeza fez isso, e por isso ele é o vencedor dessa categoria de clássicos do ano de 2023. E agora nós vamos então finalmente para o nosso pódio de terceiro, segundo e primeiro lugar. Em terceiro lugar, então, nós temos um livro que poderia entrar facilmente para a categoria Não Dava Nada, que é Amanhã, Amanhã, Amanhã e ainda outro amanhã, não sei quantos amanhã tem, mas enquanto existe amanhã, eu quero estar lendo esse livro. Eu sempre bato na mesma tecla com vocês que livros favoritos na minha vida, pra mim, eles são muito atrelados a sentimentos que eu senti enquanto eu lia. E esse livro, eu lembro que eu fui feliz enquanto eu lia. Eu também lembro que eu consegui ficar bem triste, porque eu até chorei, mas é justamente por isso que esse livro é especial, que ele consegue te transportar junto com os sentimentos que a autora te propõe. É um sentimento muito bonito de ver a amizade entre duas pessoas, principalmente pessoas inseguras, que acham que não precisam, ou não deveriam, ou não mereciam ser amadas por outras pessoas, e quando se deparam com amizade, que é algo que a gente escolhe pra nossa vida, quem vai fazer parte, quem serão esses nossos amigos, vai passar pelo mundo dos jogos, obviamente, se você já ouviu minimamente falar sobre esse livro, que ficou super hypado, eu acho que em 2022, 2023 também, mas até quem não entende nada de jogos como eu, não importa, o background da história é muito lindo, o relacionamento que tem entre essas pessoas no livro. Sério, eu fui muito feliz lendo esse livro, obrigada a todo mundo que me indicou. Em determinadas leituras, que elas foram tão boas, tão boas, tão boas, que eu fico sem palavras. A única coisa que eu consigo dizer é leiam. E depois me dê um feedback de vocês. Porque agora nós vamos para o segundo livro da minha lista, que eu jurava que seria o primeiro. Eu jurava, eu podia jurar. Quando eu li, eu falei, vai ser o meu livro favorito do ano. E eu confesso que até assim, semana passada, eu tava assim, em uma dúvida, meu coração estava dividido. Eu não conseguia me resolver. Chegou um momento pra ficar aqui registrado que a minha segunda leitura favorita de 2023 foi Violeta, da Isabel Allende. Eu lembro que eu chorei igual um bebê em determinado momento do livro, coisa que ao longo dos anos eu percebo que tem vindo com mais facilidade, eu chorar enquanto eu leio, coisa que não acontecia antes. Ele é muito um retrato de várias lutas, pequenas ou grandes, que as mulheres têm que passar pra simplesmente viverem a vida dela em paz. Não é nem pra provar o seu valor, é pra viver a vida em paz. Direito à opinião, a escolhas. Ela só quer viver a
a vida dela em paz. E todas as pessoas e coisas e situações que acontecem que dificultam esse processo. Então esse livro, pra mim, entrou num lugar de conseguir explicar coisas que eu não sabia, que me incomodavam e que me frustravam enquanto mulher na sociedade, e que quando eu li aquele livro eu falei, é isso, não gosto disso também. Também não acho que deveria acontecer com uma mulher. Eu também não concordo que as coisas tenham que ser tão difíceis assim em determinados momentos. Violeta é um livro muito curtinho, então ele é super vira-página. Eu acho que a maioria das pessoas que eu vi lendo esse livro em 2023 gostou da leitura, então fica aí uma indicação muito, muito certeira pra você ler, você mulher. Leia, leitura obrigatória, você vai gostar. Próximo então, o primeiríssimo lugar do meu ano de 2023. Ai, esse eu não esperava quando eu comecei a ler. Ele é diferente porque, ao contrário, por exemplo, de Amanhã, que eu me lembro da sensação de ser feliz lendo esse livro, As Vinhas da Ira, que é o primeiríssimo lugar desse meu ano, eu lembro que eu me senti frustrada lendo, da primeira página até a última página. E esse é um sentimento muito diferente que eu tive com uma leitura. Ele vai contar a história de uma família que está sendo expulsa daquela terra por conta aí da expansão dos grandes agricultores, de plantação em larga escala, desse processo de trocar homem por máquinas. Ao mesmo tempo que você vai ver muita gente enriquecendo, você vai vendo famílias extremamente miseráveis, que elas só queriam ter um trabalho que pagasse a comida do dia. Então a gente vai ter essa dicotomia dentro desse livro, e o que eu achei mais interessante ainda é como os capítulos são separados, porque pra mim, eu lembro que eu comentei na época que eu li no vlog, é como se de um capítulo a gente estivesse ali sentado junto com aquela família, sentindo na pele muito dos sentimentos daquela família, e no outro capítulo a gente tá vendo de um drone suspenso aquelas terras, o que tá acontecendo com a agricultura, com os grandes produtores, o que eles estão fazendo, e vendo esse movimento de êxodo das famílias no geral. Ao mesmo tempo que ele é muito dentro, ele é muito fora, e isso eu fiquei muito impressionada, porque aí você consegue ter uma visão geral do que tá acontecendo, e ao mesmo tempo você quer sempre ler mais um capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo, e eu gostei muito dessa leitura. Essa é a sinopse básica que eu posso dar pra vocês. Mais uma vez, eu entro no ponto que eu acho que esse é um livro que te ensina muito sobre humanidade, sobre esse olhar ao próximo, e não à toa, né, eu coloquei esse autor também na minha lista de 35 clássicos antes dos 35, pra quem quiser conferir já tá aqui no meu canal. E eu vou aproveitar esse finalzinho e fazer uma coisa que eu nunca fiz em nenhum ano, que eu vou dizer pra vocês o meu top 3 criadores de conteúdos literários do meu ano, principalmente de pessoas que eu peguei indicação de leitura. Não à toa, nessa lista de hoje eu tive indicações dessas pessoas. Em terceiro lugar, eu colocaria pra mim a Laura, do Literapiam, os Buquês de Etc., que quem acompanha as lives sabe que eu sou apaixonada no que ela propaga, no ser humano que ela é. Então esse ano eu peguei muitas boas indicações dela, Grande Sertão Veredas foi uma delas, e que com certeza em 2024 também vou continuar acompanhando. Eu vou fazer na ordem que apareçam nos meus favoritos do ano. Então em segundo lugar nós temos a Thaís, do Clube da Thaís, que assim, quem me acompanha minimamente sabe que 80% da minha lista vai assim coladinha com a dela, porque tudo que ela lê e ela gosta, eu vou lá e coloco na minha lista e leio também. Isso quando a gente não lê juntas. Então Amanhã e ainda Outro Amanhã foi uma dessas leituras que ela me indicou. E principalmente essa indicação de canais vai pra você que gosta do meu gosto literário. Saiba que o meu gosto literário vem dessas pessoas. Essas pessoas favoritam livros, essas pessoas estão lendo livros, eu estou junto. Eu estou lá colocando na minha listinha, eu estou lá comprando meu livrinho. Então se você gosta das minhas leituras, saiba que você vai gostar dessas pessoas também. Porque em primeiro lugar, de pessoas que têm um gosto muito parecido com o meu, eu vou colocar o David, do Check-in Literário, que foi quem indicou As Vinhas da Ira. Eu peguei em algum vídeo dele ele falando sobre e pensei, vou ler, porque se o David gosta, a chance de eu gostar é muito grande. E não preciso falar mais nada, né? Foi só o meu favorito de 2023. Então acompanhe o canal deles. Eu vou deixar tudo aqui no box de inscrição pra vocês conhecerem também. E assim vocês terão um ano incrível de 2024, recheado de boas leituras, porque com certeza algum livro você tirou daqui, né? Conta aqui nos comentários pra eu saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse meu vídeo favorito de gravar no ano inteiro. Um beijo, a gente se vê no próximo. Até amanhã. Tchau, tchau!